Tanto que, desde 1959, Luiz Franciscon, fundador da organização, chama ela de seita. Não tem jeito, gente. Mentiroso! Enfim, uma carta de 1959, que eles deturpam muito, teve um desdobrar semanas depois, já no outro mês, ele reescreveu, só que em italiano, para lembrar do que tinha dito, porque foi meio que um equívoco ali, um tempo verbal e tal. Mas se você ler a carta toda, que ele discorre sobre o estatuto, pelo menos até o item 10, você entende o que ele quis dizer, mas para essas pessoas não adianta. Agora, aproveitando que eu tô mexendo com esse documento, gente, o 8 diz o seguinte, por quê? Deixa eu situar aqui. Em meados aqui dos anos 50 começou muita fofoca. Cabeça do Franciscon, gente escrevendo carta aqui do Paraná, muita gente fazendo pergunta, inclusive o tio do meu sogro, Natal Mendes Moraes, perguntou a respeito do divórcio, a respeito do cabelo, porque tava pipocando coisa aqui no Paraná, porque tínhamos nossa Assembleia Geral aqui na igreja, né? Para aqueles que me seguem aqui por outro motivo, eu vou explicar um pouco mais, assim, geral a coisa aqui, tentando não usar só o linguajar nosso da congregação cristã. E era muito assim, cada reunião de tópicos de ensinamento, para se construir os tópicos, era assim, Deus me mostrou que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode usar brilhantina na época, né? Que não pode usar perfume, que mulher não pode raspar a perna, esse tipo de coisa. E o Franciscon tentando combater essas questões aqui. Inclusive, ele pediu pro irmão Joaquim Alves, que estava na Bolívia, vir aqui no Paraná para resolver esses quiprocós. Então é uma época que estava fervendo ali um monte de coisa. E daí, fofoca e tudo, mostraram pro Franciscon que havia diretoria aqui. E ele falou que ele passou por mentiroso, porque em 39 ele falou que não tinha diretoria no Brasil. Só que essa diretoria, que ele pensou, era uma diretoria da parte material, que em 39 começou a ocorrer nos Estados Unidos. Desculpe, diretoria da parte espiritual, que formasse pregadores. Era essa diretoria, lá em 39, eles criaram um conselho para formar pregadores. Inclusive, em 39, ele escreve uma circular, que eu estou sempre falando aqui, ele diz, me mostre o certificado, porque somente um certificado pode provar que eu menti. Mas como não há certificado, eu não menti, que era o certificado de pregador, que era uma organização espiritual, no sentido assim, só pode pregar quem passar por um curso. Tem o registro ali, porque tava gente lá nos Estados Unidos pregando num monte de igrejas aí pelo país afora, causando confusão, que vinha ali com costumes diferentes, com coisas e pregando. Mais ou menos, às vezes acontece isso aqui. E o Brasil conseguiu driblar isso. Imagina, curso com certificado, jamais. Isso aí é antibíblico, né? O Brasil tem a vontade, através da Bíblia, que é a nossa guia, a guia da nossa fé. Pessoal, daí no 8 diz o seguinte, a diretoria substitui a guia do Espírito Santo, ó. Então imagina uma diretoria formando pregador. Portanto, aqui ele escreveu, tornou-se uma seita e uma ditadura. Deveria ser, tornar-se-ia, né? Uma mesóclise aqui. Ou condicional, o futuro do pretérito, ou condicional. Tornaria. Por isso que ele escreveu em italiano para saber depois o que ele disse, semanas depois. Mas enfim, o todo isso ali, né? Não chamou a CCB de seita como eles amam. Seita, vocês são seita, CCB. Nossa, tem um pastor aí, gente, uma piada. Vários são piadas, né? Eles não entenderam. Entrou aqui uma ligação, gente. Eles não querem entender conforme eu disse. Daí continuando assim, os setários, né, um erro de digitação, seria sectários, não entram no reino de Deus. Francisco usava muito esse termo sectário, né, que é uma corrupção de sectário. As seitas têm diretoria que são formadas pelos principais ministros. Ele chamava as outras igrejas de seitas, e elas têm os seus ministros, os formados para pregar, gente. Olha que interessante. Como eles distorceram isso, hein? Tanto que, desde 1959, Luiz Franciscon, fundador da organização, chama ela de seita. Não tem jeito, gente. Mentiroso! Isso ali, né? Não chamou a CCB de seita como eles amam. Seita, vocês são seita, CCB. Nossa, tem um martinismo, pastor aí, gente, uma piada. Vários são piadas, né? Eles não entenderam.